Para evitar que os outros o menosprezem, ele mente e esconde suas deficiências e insuficiências. Temendo que suas mentiras sejam expostas, ele inventa novas mentiras para remendar as antigas. Ele se sente atormentado por dentro. Ele reflete sobre o que exatamente o levou a mentir. Com a exposição da palavra de Deus, ele encontra a causa principal de suas mentiras e entende como ele pode parar de mentir e ser uma pessoa honesta. Em outubro de 2019, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Em reuniões, eu via que os irmãos eram capazes de comungar seu entendimento e experiências. Conseguiam se abrir sobre toda a sua corrupção e deficiências sem receios. E eu sentia inveja. Eu também queria ser honesto e me abrir como eles. Mas quando chegava a hora, eu não conseguia ser honesto. Uma vez meus irmãos me perguntaram: "Você é jovem, ainda é estudante?" Eu já não era estudante havia tempo. Eu cozinhava e limpava num restaurante. Mas eu temia ser menosprezado se soubessem disso, então falei que ainda era estudante. Depois de dizer isso, eu segui em frente. Um dia, vi um vídeo com algumas palavras de Deus que me fez refletir sobre mim mesmo. Vocês devem saber que Deus gosta de pessoas honestas. Deus tem a essência da fidelidade, então sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta dos que são totalmente honestos com Ele. Ser honesto significa entregar seu coração a Deus, ser genuíno com Ele em todas as coisas, ser aberto com Ele em todas as coisas, não esconder os fatos, nem enganar quem está acima e abaixo. Não agir apenas para conseguir o favor de Deus. Resumindo, ser honesto é ser puro em suas ações e palavras e não enganar a Deus ou aos homens. Amém. Amém. Após ler isso, entendi que Deus gosta de pessoas honestas, que elas conseguem se abrir com Deus, que são inequívocas no que fazem e dizem e não tentam enganar a Deus ou aos outros. Eu, porém, quando os outros me perguntavam: "Você ainda é estudante?", eu só conseguia mentir, porque temia ser menosprezado. Não conseguia ser honesto diante de Deus. Não era nada honesto. Por isso, quis confessar aos outros, mas temia que zombassem de mim. Mas não dizer nada me inquietava muito. Então orei a Deus, pedindo que Ele me ajudasse a praticar a verdade e ser honesto. Depois disso, eu me abri sobre minha corrupção e expus minha enganação e mentiras. Eles não só não me menosprezaram, mas até disseram que a minha experiência era boa. Isso me deixou mais confiante para ser honesto. Ótimo. A despeito de ter praticado honestidade e dizer a verdade naquela ocasião, eu ainda não estava ciente do meu caráter satânico, e se dissesse respeito aos meus interesses e reputação, eu só podia revelar meu caráter enganoso para me disfarçar. Mais tarde, me tornei um pregador e fiquei responsável pelo trabalho de 3 igrejas. Numa reunião, um líder quis saber como os recém-convertidos estavam sendo regados em cada igreja e por que alguns deles não foram apoiados corretamente. Comecei a ficar um pouco nervoso, pois eu só sabia sobre uma das igrejas, mas não das outras 2. O que eu deveria dizer? Se eu contasse a verdade, o que pensariam de mim? Questionariam
minha aptidão a ser um pregador se nem conseguia acertar nisso? Ou diriam que eu não fazia trabalho real e era incapaz de cumprir o dever? Seria tão vergonhoso se eu fosse transferido ou dispensado. Eu só queria sumir dali. Mas se eu saísse antes, todos perceberiam que eu temia que descobrissem que eu não fazia trabalho real. Assim, a única opção era ficar e ouvir como os outros falavam sobre o trabalho pelo qual eram responsáveis. Eu estava como um gato num teto de zinco quente e não sabia o que fazer. Você contou a verdade ao líder? Não. Quando o líder chamou meu nome, eu estava tão nervoso, fingi que não escutei. Hã? O que você disse? O líder disse: estávamos falando sobre a rega. Você se importaria de nos contar sobre os seus recém-convertidos? Meu coração acelerou. Eu comecei falando sobre a igreja que eu conhecia, mas não quis falar sobre as outras duas. Mas temi que soubessem que eu não tinha feito o acompanhamento. Por isso, cerrei os dentes e menti. Muitos na segunda igreja não estão sendo apoiados corretamente e, por causa da pandemia, não temos contato. Não sei a situação da terceira igreja, porque tenho acompanhado o trabalho das duas outras igrejas o tempo todo. Fiquei incomodado por falar isso e temi que todos percebessem a minha mentira, o que seria mais humilhante. Fiquei nervoso o tempo todo e só pude soltar um suspiro de alívio no fim da reunião. O líder me ligou depois e perguntou sobre os recém-convertidos que não estão sendo apoiados por causa da pandemia. Você pediu para a equipe de rega ligar e verificar a situação deles? A pergunta do líder me deixou perplexo. Eu não sabia os detalhes da situação. Se eu lhe contasse a verdade, o líder perceberia que eu tinha mentido? Eu não podia dizer que não sabia. Continuei mentindo. Conversei com eles, mas alguns não estão atendendo. Então ele perguntou: quais deles? Eu pensei: o líder continua me interrogando porque descobriu que eu menti? Respondi logo: acho que são alguns dos que acabaram de aceitar a obra de Deus. Vendo que eu não conseguia explicar melhor, o líder disse: bem, quando descobrir, conte-me. Quando desliguei, senti uma culpa profunda. Eu tinha mentido de novo. Você teve que mentir para encobrir uma mentira. É um transtorno enorme ter que fazer isso. Sim. Naquela reunião, um pregador disse que não tinha acompanhado uma das 3 igrejas sob sua responsabilidade. Ele foi capaz de falar a verdade. Por que eu não conseguia ser honesto? Mentir e apresentar uma imagem falsa assim não encobriria a verdade. Sim. Deus escrutiniza tudo. Eu seria exposto e revelado. Por isso, orei a Deus. Deus, na reunião de hoje, quando o líder perguntou sobre o trabalho, eu menti. Eu temia ser menosprezado se soubessem que eu não fazia trabalho real. Deus, guia-me a conhecer a mim mesmo e a me livrar do meu caráter corrupto. Amém. Mais tarde, li uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: em seu dia a dia, as pessoas dizem muito que é inútil, falso, ignorante, estúpido e justificativo. No fundo, elas dizem essas coisas para o bem de seu orgulho, para satisfazer sua vaidade. A profissão dessas falsidades é o que jorra de seus caracteres corruptos. Resolver essa corrupção purificará seu coração e assim tornará você cada vez mais puro, cada vez mais honesto. Na verdade, todas as pessoas sabem por que contam mentiras. É por causa de interesses, reputação, vaidade
e status. E ao se comparar com os outros, elas se superestimam. Como resultado, suas mentiras são expostas e vistas pelos outros, resultando, em vez disso, em perda de reputação, perda de caráter e perda de dignidade. Esse é o resultado de mentiras em excesso. Quando você mente demais, cada palavra que diz está contaminada. É tudo falso, e nada disso pode ser verdadeiro ou factual. Você pode até não perder reputação quando mente, mas já se sente desonrado por dentro. Você se sentirá acusado pela sua consciência, e você odiará e desprezará a si mesmo. Por que vivo de forma tão lastimável? É realmente tão difícil dizer uma coisa honesta? Preciso contar essas mentiras só pela reputação? Por que é tão cansativo viver desse jeito? Você pode viver de um jeito que não seja cansativo. Se praticar ser uma pessoa honesta, poderá viver fácil e livremente. Mas quando escolhe mentir para proteger sua reputação e sua vaidade, a sua vida é muito cansativa e dolorosa, o que significa que isso é dor auto-infligida. Qual é a reputação que você ganha contando mentiras? É algo vazio, algo totalmente sem valor. Quando mente, você está traindo seu caráter e sua dignidade. Essas mentiras custam às pessoas a sua dignidade, custam-lhes o seu caráter, e Deus as considera desagradáveis e odiosas. Elas valem isso? De modo algum. Essa é a senda correta? Não. Aqueles que mentem com frequência vivem presos em seus caracteres satânicos e sob o domínio de Satanás, não na luz nem diante de Deus. Você precisa, com frequência, refletir sobre como contar uma mentira, e depois de mentir, você precisa refletir sobre como encobrir isso, e se você não a encobrir suficientemente bem, a mentira aparecerá. Por isso você precisa quebrar sua cabeça para encobri-la. Esse não é um jeito cansativo de viver? É cansativo demais. Vale a pena? Nem um pouco. Qual é o sentido de quebrar sua cabeça para mentir e encobrir só por status e vaidade? No fim, você refletirá sobre isso e dirá a si mesmo: por que eu me submeto a isso? É cansativo demais mentir e encobrir. Fazer as coisas desse jeito não funciona. É mais fácil ser uma pessoa honesta. Você quer ser uma pessoa honesta, mas não consegue largar reputação, vaidade e interesses. Você só consegue mentir e usar mentiras para defender essas coisas. Você pode pensar que usar mentiras pode proteger sua reputação, seu status e sua vaidade desejados, mas isso é um grande erro. As mentiras não só não protegem a sua vaidade e dignidade pessoal, como também o levam a perder chances de praticar a verdade e ser uma pessoa honesta. Mesmo que você defenda a sua reputação e a sua vaidade naquele momento, o que você perde é a verdade, e você trai a Deus, o que significa que você perde completamente a oportunidade de ganhar a salvação de Deus e de ser aperfeiçoado. Essa é a maior perda e um arrependimento eterno. As pessoas enganosas nunca veem isso claramente. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado. O líder queria saber sobre a situação de rega em cada igreja, o que era algo simples e não seria um problema falar a verdade.
Mas para mim, nada poderia ser mais difícil. Eu tinha receios e temia que, se o líder e os outros soubessem a verdade, me menosprezariam, diriam que eu não fazia trabalho real e que não era capaz de resolver algo tão simples. E se eu fosse dispensado, seria humilhante. Para proteger meu status e reputação e a boa impressão que os outros tinham de mim, eu disse que tinha investigado 2 igrejas, quando eu só tinha entendimento de uma. Até entrei em detalhes, dizendo que os recém-convertidos não estavam sendo apoiados por causa da pandemia. Isso não era uma mentira descarada? Quando o líder perguntou se eu pedi à equipe de rega para ligar para os recém-convertidos, eu temi que o líder descobrisse minha mentira. Por isso contei outra mentira, para encobrir a primeira e me livrar dele. Para proteger meu nome e status, eu usei uma mentira para remendar outra. Eu fui muito enganoso. Lembrei-me de um diálogo na Bíblia entre Deus e Satanás. Deus perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Satanás é tão astuto, ele não respondeu diretamente à pergunta de Deus, e sim de forma sinuosa. Satanás não pode dizer de onde veio. Sua boca está cheia de mentiras. Ele nunca fala honestamente. E ele sempre fala de um modo ambíguo. Certo. Em vista de minhas mentiras e enganações, eu não era igual ao demônio Satanás? Embora eu tivesse respondido o líder sobre o trabalho, era tudo mentira e enganação. Após ouvir minha resposta, o líder ainda não sabia o estado do trabalho pelo qual eu era responsável e não conseguia julgar se eu estava indo bem. Sim. Na verdade, minhas mentiras só preservavam meu status e reputação temporariamente, mas eu tinha perdido meu caráter, minha dignidade e a confiança dos outros. Se eu continuasse desse jeito, mais cedo ou mais tarde, todos veriam que eu não era uma pessoa honesta e que não era confiável. Ninguém acreditaria em mim. Deus não confiaria em mim. Assim eu não perderia todo o meu caráter e dignidade? Isso não seria estupidez? Sim. Sim. Deus não elogia um coração desonesto. Então, o que alguém pode ganhar se planeja para si mesmo? Certo. Mais tarde, li uma passagem da Palavra de Deus. O fato de Deus pedir que as pessoas sejam honestas prova que ele abomina pessoas enganosas e que ele não gosta de pessoas enganosas. A aversão de Deus por essas pessoas é uma aversão pela sua forma de fazer as coisas, seus caracteres, seus motivos e seus métodos de enganação. Deus não gosta de nenhuma dessas coisas. Se as pessoas enganadoras são capazes de aceitar a verdade, reconhecer os seus caracteres enganadores e querem aceitar a salvação de Deus, então elas também têm esperança de serem salvas. Pois Deus trata a todos igualmente. A verdade trata a todos igualmente. E assim, se quisermos nos tornar amados por Deus, a primeira coisa que devemos fazer é mudar os princípios do nosso ser. Já não podemos mais viver segundo as filosofias de Satanás. Já não podemos mais sobreviver com mentiras e enganação. Devemos deixar para trás todas as mentiras e tornar-nos honestos, e dessa forma a opinião de Deus sobre nós mudará. Anteriormente, as pessoas sempre confiavam em mentiras, fingimento e trapaças para viver entre os outros. E usavam filosofias satânicas como a base existencial, vida e fundamento para sua conduta. Isso era algo que Deus desprezava. Entre os incrédulos, se falar francamente, disser a verdade e for honesto, você será caluniado, julgado e rejeitado. Por isso, você segue tendências mundanas, vive segundo filosofias satânicas, torna-se cada vez mais hábil em mentir e mais enganador. Além disso, aprende a usar meios insidiosos para alcançar seus objetivos e proteger a si mesmo. Torna-se cada vez mais próspero no mundo de Satanás.
E, como resultado, se afunda cada vez mais no pecado até não conseguir se libertar. As coisas são o oposto na casa de Deus. Quanto mais você mentir e enganar, mais os escolhidos de Deus se cansarão de você e vão rejeitá-lo. Se você se recusa a se arrepender, se agarra a filosofias satânicas e usa conspirações e esquemas elaborados para se disfarçar e apresentar uma fachada, provavelmente será revelado e expulso. Isso é porque Deus odeia pessoas enganosas. Só pessoas honestas podem prosperar na casa de Deus e pessoas enganosas acabarão sendo rejeitadas e expulsas. Tudo isso é pré-ordenado por Deus. Só pessoas honestas podem entrar no reino dos céus. Portanto, se você não tentar ser honesto e não experimentar e praticar na direção de buscar a verdade, se não expuser a sua feiura e a sua face verdadeira, então você nunca poderá receber a obra do Espírito Santo e ganhar a aprovação de Deus. Amém. 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 Refletindo sobre as palavras de Deus, percebi que Deus não gosta de pessoas enganosas e que Ele não as salva, pois elas pertencem a Satanás. Pessoas enganosas usam traição e truques em tudo que fazem e mentem só para proteger seu status, reputação e interesses. As intenções que essas pessoas abrigam e os métodos que usam são repugnantes para Deus. Embora eu acreditasse em Deus, eu não tinha ganhado verdade alguma e ainda seguia filosofias satânicas como: cada um por si e a reputação é para o homem o que a casca é para a árvore. Essas filosofias satânicas estavam enraizadas em mim, me enganando e corrompendo, e levando-me a trilhar a senda de buscar status e reputação. Eu achava que todos deveriam viver para si mesmos, destacar-se dos outros e ganhar renome e lucro, que só assim não seriam menosprezados. Achava que se alguém só falasse a verdade, não mentisse, ele seria tolo e imprestável. Por causa disso, eu sempre enganava e tecia uma rede de mentiras em nome dos meus interesses, tornando-me cada vez mais falso e sem uma semelhança humana. Eu achava meu status mais importante do que a verdade e estava disposto a mentir e a violar a verdade para protegê-lo. Satanás é um mentiroso. E quando minto e engano assim, eu não sou igual? Certo. Neste mundo maligno, ser uma pessoa honesta e franca não funciona. Mas na casa de Deus é o contrário. Nela, a justiça e a verdade reinam supremas. E quanto mais alguém engana, mais provável é que caia. E no final, todos os enganadores são expostos e expulsos por Deus. Amém. Deus diz: se as pessoas desejam ser salvas, elas devem começar sendo honestas. Só pessoas honestas podem entrar no reino dos céus. Deus é santo e pessoas imundas não podem entrar no reino dos céus. Quando notei isso, senti que o caráter santo e justo de Deus não tolera a ofensa. E me arrependi por mentir para os meus irmãos. Eu me odiei e não quis mentir, nem enganar nunca mais. Queria praticar a verdade, ser uma pessoa honesta e falar honestamente com todos. Queria tirar as mentiras da minha boca e a enganação do meu coração para ser digno da aprovação de Deus e de entrar no reino dos céus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Como então você praticou depois disso? Num dos meus devocionais, li estas palavras de Deus. A prática da honestidade cobre muitos aspectos. Em outras palavras, o padrão para ser honesto não é alcançado apenas através de um aspecto. É preciso estar à altura em muitos aspectos antes de você poder ser honesto. Algumas pessoas pensam que só precisam conseguir não mentir para serem honestas. Essa opinião é correta? Ser uma pessoa honesta implica somente em não mentir? Não. Também se relaciona a outros aspectos. Primeiro, não importa com o que você é confrontado, seja algo que você tenha visto
ou algo que outra pessoa lhe tenha dito, seja interagir com as pessoas ou resolver um problema, seja o dever que você deveria estar cumprindo ou algo que Deus lhe tenha confiado, você sempre deve abordar isso com um coração honesto. Como se deveria praticar abordar as coisas assim? Diga o que você pensa e fale com honestidade. Não use palavras vazias e agradáveis, nem jargão oficial. Não diga coisas falsas, bajuladoras ou hipócritas, mas diga as palavras que estão no seu coração. Isso é ser uma pessoa honesta. Expresse os pensamentos e as opiniões verdadeiras que estão no seu coração. É isso que as pessoas honestas devem fazer. Se você nunca diz o que pensa e as palavras apodrecem em seu coração, e aquilo que você diz sempre está em desacordo com o que você pensa, isso não é o que uma pessoa honesta faz. Amém. 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 A palavra de Deus me deu uma senda de prática. Não importa se esteja interagindo com os outros ou lidando com o meu dever, devo ter um coração honesto na minha abordagem. Como não acompanhei o trabalho, eu deveria ser honesto sobre isso. Não pensar se isso prejudicaria minha reputação. Praticar ser uma pessoa honesta é essencial. Sim. Amém. Na reunião seguinte, eu quis tomar a iniciativa e revelar minha corrupção. Mas tinha medo do que pensariam de mim. Vi que eu estava querendo proteger minha reputação de novo. Por isso, fiz uma oração a Deus, pedindo a Ele que me guiasse, me desse força e me concedesse a coragem de revelar minha corrupção. Lembrei-me das palavras de Deus que eu tinha lido antes. Se você não pratica de acordo com as palavras de Deus e nunca examina seus segredos e desafios e também não se abre com os outros em comunhão, nem comunga, analisa ou traz à luz a sua corrupção e falhas fatais com eles, você não pode ser salvo. Uhum. Percebi que, se eu não fosse uma pessoa honesta, se continuasse encobrindo minha corrupção e deficiências, não me abrisse, nem me revelasse e me dissecasse, eu nunca me livraria do meu caráter corrupto e nem seria salvo. Certo. Fiz outra oração a Deus. Deus, por favor, dá-me força para que eu possa me abrir e ser uma pessoa honesta. Amém. Amém. Após orar, tomei a iniciativa e confessei aos outros. Eu menti quando o líder perguntou sobre a regra dos recém-convertidos. A verdade é que eu só sabia de uma das igrejas, mas não sabia nada das outras duas. Eu temia que vocês me menosprezassem. Por isso menti e disse que sabia sobre duas das igrejas. Eu enganei vocês. Mas eles não me condenaram nem me menosprezaram. Ao contrário, disseram que era bom eu conseguir me abrir e ser honesto. Após praticar assim, me senti muito mais calmo. Se continuasse me escondendo, eu não teria esses ganhos e realizações. Certo. E depois, um líder superior me perguntou: você tem um entendimento dos estados dos líderes de igreja? Fiquei inseguro diante dessa pergunta, pois só conhecia o estado de um dos líderes de igreja, mas desconhecia o estado dos outros dois. Eu pensei, se eu contar a verdade, o líder dirá que não fiz trabalho real? Então quis dizer que tinha entendimento. Mas vi que estava querendo mentir de novo. Então fiz uma oração a Deus e disse a verdade. Só sei do estado de um líder de igreja, mas eu não sei nada dos outros dois. O líder não me criticou e, em vez disso, fez algumas sugestões, dizendo que eu deveria ligar mais para saber do estado dos líderes de igreja e ajudá-los a resolver logo suas dificuldades. Ele também me deu sendas para seguir. Uhum. Aprendi que, quanto mais eu fosse honesto e ousasse revelar minha corrupção e deficiências, mais eu seria capaz de receber ajuda dos outros e de fazer ganhos. Sim. Antes, eu mentia e enganava para proteger status e reputação, mas depois de mentir, meu coração pesava e minha consciência me acusava.
E, acima de tudo, eu perdia meu caráter e dignidade. Com essa experiência, eu entendi que Deus e os homens gostam de pessoas honestas. E que quanto mais honesto você for, mais harmoniosas serão suas relações e mais calmo você ficará. Os outros não só não o menosprezarão, em vez disso, eles o ajudarão. Ser uma pessoa honesta é ótimo. Amém. Amém. Só sendo honestos, poderemos receber a salvação de Deus e entrar no reino dos céus. Amém. Graças Graças a Deus. Graças a Deus.